14 de outubro de 2025. O fatídico dia em que 240 milhões de computadores no mundo inteiro deram adeus ao Windows 10. Muita gente falando de Linux, migrando para o Linux, falando que Linux é uma excelente opção, mas tem tanta distro Linux por aí. Se você for em um site como o DistroWatch, por exemplo, existem muitas opções e um usuário novo pode ficar perdido nisso. Então deixa eu te mostrar aqui nesse vídeo 3 opções para você chegar no Linux agora, instalar e já ir usando no seu PC sem ter dor de cabeça. Olá, seja bem-vindo, Hacker aí. Pois então, nesse vídeo eu vou te mostrar 3 opções assim, ó, um corte seco, rápido e prático de 3 sistemas para você que está pensando em chegar no Linux agora e já utilizar, sem medo de ser feliz. Vai fazer a instalação e numa boa, o instalador não tem dor de cabeça, é quase que um next, igual a instalação de programa no Windows, né, era pelo menos, então você vai instalar sem dor de cabeça. E o apoio do vídeo de hoje é da NordVPN, que não armazena os seus dados, mantendo os dados em cache, como se fosse a memória RAM ali dos servidores, e tendo excelentes planos para você manter a sua conexão mais segura, mais privada. Link na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E a terceira distro que eu já cito aqui é o Linux Mint. O Linux Mint é uma excelente distro, é formado por uma comunidade ali da Irlanda e ele traz diversos facilitadores, a começar pelo layout da área de trabalho ali, que é o Cinnamon, ser uma interface que lembra bastante o que era ali o Windows 7, o Windows 10, né, que o Windows 11 deu uma modificada bastante ali no layout da interface, e ele possui diversos facilitadores, como uma loja de aplicativos repleta de programas ali, por ele ser baseado no Ubuntu, então você consegue instalar no Linux Mint todos os programas ou quase todos os programas disponíveis para Linux. Desde Spotify, Google Chrome, Opera, Office para você utilizar, entre outros. E os jogos, é claro que eles rodam, né, em ambos sistemas, não só no Linux Mint, através aí da Steam. E você consegue executar inclusive programas do Windows ali via Proton, muitos jogos, né, no caso, que são fáceis de instalar e de executar ali nas distros Linux, inclusive no Linux Mint. Eu não sou muito do campo dos jogos, não jogo nada para PC, por isso que eu falo pouco de jogos, mas se você curte jogos, o Linux Mint também será uma boa opção aí para você. No Linux Mint, ele vem um pouquinho feio por padrão ali, mas a equipe do Mint proporciona que o Cinnamon seja altamente customizável. Então, com alguns cliques apenas, você já consegue mudar todo o layout do Linux Mint e deixar ele bem mais bonito. Tem gente que deixa ele até igual ao macOS, igual ao Windows também. Então vai do seu gosto e vai de você querer, entre aspas, perder um tempo aí customizando a interface. O Cinnamon mais o Linux Mint criam uma experiência incrível para um usuário novo nas distros Linux. Além do mais, o instalador do Linux Mint também é super fácil, então não tem mistério, a não ser que seja um usuário novo que queira fazer um dual boot. Nesse caso, ele vai ter que pesquisar um pouco mais sobre particionamento, entre outros. Mas se é só para instalar no PC, colocou um pendrive ali, seguiu ali um próximo, a instalação está pronta e não terá maiores problemas. O sistema traz um ícone de atualizações, mostrando sempre quando tiver atualizações, tem a loja de aplicativos para buscar apps, entre outros. Então, não tem dor de cabeça com o Linux Mint, ele é a terceira opção. Ele só não está mais à frente porque você que é novo no Linux não vai saber isso, mas o suporte a um novo protocolo de janela chamado Wayland ainda não está maduro o suficiente ali no Linux Mint, por isso ele fica um pouquinho para trás aí nessas opções, mas é super fácil, prático de usar e de configurar. A opção número 2 será a número 2 porque ele é diferente. É como um usuário quando compra um MacBook, é um sistema diferente do Windows. A primeira vez que você tem um contato com o macOS, você tem que aprender ali a mexer no sistema, não tem como você achar que do nada você mexer no Windows e vai aprender a mexer no macOS ali em 1 minuto. Então você demora um pouquinho a se achar,
mas aprendeu, você vai achar uma das melhores coisas do mundo. Eu estou falando do Pop! OS com a nova Cosmic, escrita em Rust. Loja de aplicativos repletos de programas, fácil instalação, são grandes diferenciais, mas essa divisão de janelas de áreas de trabalho para quem quer estudar, quem quer digitar algo, quem quer pesquisar, quem gosta de um layout ali de área de trabalho, dividindo as janelas, tem um monitor grande também, ou seja, um monitor pequeno, mas precisa aproveitar melhor o espaço. Olha, esse recurso do Pop! OS é um grande achado aí da System76, que é a empresa que mantém esse sistema e vende hardwares nos Estados Unidos. Então, o Pop! OS ali, a System76, seriam tipo uma Apple do mundo Linux, mais ou menos. Esse sistema tem suporte a atualizações até 2029, porque ele é baseado no Ubuntu. Então, com as grandes facilidades e recursos, qualquer usuário novo no Linux que queira aprender um pouco mais um novo sistema, aprender no quesito assim, isso no Windows fica do lado de cá, isso no Linux fica do lado de cá. Questões assim, mais ou menos. Mas quem quiser aprender vai se deparar com um sistema repleto de programas, repleto de facilidades, de facilitadores, e não terá dor de cabeça, seja para instalar, seja para usar. E tutoriais pela internet tem um monte, porque é baseado no Ubuntu, e o Ubuntu é a distro Linux com o maior número de usuários até hoje. Então, pesquisou algo para fazer no Ubuntu, vai encontrar como resolver também, tanto no Linux Mint como no próprio Pop! OS. Então, Pop! OS fica como segunda opção, apenas por ser bem diferente no layout ali da área de trabalho e requer que o usuário queira aprender um novo esquema ali de visual, de interface gráfica e por aí vai. Caso você não entenda ainda a interface gráfica, é a parte visual dos sistemas. O Windows tem a parte visual dele, macOS tem a dele, mas nas distros Linux nós temos layouts diferentes, que são as interfaces gráficas aí, mais fácil para você entender. E a distro que eu vou te apresentar como primeira opção agora para instalar no seu computador e já começar a usar, ela tem outra interface gráfica. Eu estou falando do Zorin OS, que inclusive bateu 2 milhões de downloads aí em 2 meses após o lançamento e 75% deles vindo do Windows, pois a equipe do Zorin OS fez ali um planejamento para coincidir com o término do suporte ali do Windows 10 com o lançamento dessa versão do sistema. Programas fáceis de instalar, suporte a programas do Windows também facilmente, é só clicar ali e ele já instala um tradutor que cria uma camada de compatibilidade para você fazer a instalação de programas do Windows. É o Wine, isso, Wine é um acrônimo de Wine is not emulator. Então ele cria uma camada de compatibilidade ali, faz uma tradução e o programa se sente como se estivesse no Windows e ele vai funcionar. Muitos programas funcionam dessa forma, inclusive o Photoshop, tá? E muitos rodam também, acho que o Microsoft Office também dessa maneira. Bom, e se não fosse o suficiente, além de ter um instalador super fácil, você também tem uma loja repleta de programas de aplicativos, com os diversos formatos disponíveis para as distros Linux. .deb, no caso aí, dessas distros que eu falei, porque são distros baseados no Ubuntu, então se você faz o download de um programa .exe para instalar no Windows, para as distros baseadas no Ubuntu, Zorin OS, Linux Mint e Pop! OS, é .deb. Mas você tem outros formatos ali na loja que é só pesquisar pelo nome de um programa que você vai conseguir fazer a instalação facilmente. As atualizações estão sob o seu controle, inclusive você consegue colocá-las para semanalmente, a cada 2 semanas, para ser notificado ou ter atualizações automáticas. Sim, porque as distros Linux não atualizam forçadamente, como acontece no Windows. Porra! É sério, atualização do Windows agora? General, eu não vou conseguir calcular os dados corretos do satélite por 49 minutos. Quanto tempo até a colisão? 11 minutos e 44 segundos. Foda-se a Microsoft! Então o Zorin OS é a cereja do bolo aí quanto ao marketing, quanto à facilidade e quanto a estar pronto para o uso aí para um usuário que está chegando agora. Esse layout parecido ao que trazia o Windows 10, o Windows 7, lembrando ali posicionamento dos ícones, das pastas, entre outros, também é um grande facilitador para não trazer uma estranheza, um estranhamento visual para um usuário que nunca usou Linux na vida. Bom, essa aqui é a minha dica, são as minhas dicas dos 3 sistemas para você chegar no Linux e usar já
agora, instalar e começar hoje no seu computador, caso você nunca tenha instalado o Linux na sua vida. Só lembrando, para criar um pendrive bootável, configurar BIOS, eu vou deixar nos cards agora na parte final alguns vídeos que eu explico como fazer isso, caso você não saiba como instalar Linux aí no seu computador. E eu também vou deixar uns cards com algumas reviews que eu fiz recentemente aqui no canal, caso você não tenha visto. Ou para você que é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. E eu tenho uma playlist para iniciantes, de graça, um curso gratuito aqui do canal, com diversos facilitadores que podem e vão ajudar muito quem está chegando agora no mundo Linux. Inclusive tem dicas de recuperar sistema, fazer particionamento, eu explico alguns termos Linux, entre outros. E deixa um comentário aí do que você achou dessas dicas, desses 3 sistemas, para começar no Linux hoje, agora.